ao discente o que ele precisa para se graduar, né? Isso é muito bacana pensar por aí. Oi, Brenda, boa tarde, boa noite, sei lá. Olá, Brenda. Boa noite. Eu vou fechar meu microfone para não dar eco, 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 eco. Tudo bem? Ô, Hebe, enquanto o Evani não entra, perguntas, dúvidas triviais. Você é a decana da unidade ou do departamento? Da unidade, Ah, então você entrou antes de tudo dela também, todos eles. todos eles, O numa que quer cor. dizer, o que quer dizer isso? Na verdade, isso eu não sabia, não. Eu aprendi por ter que assumir os cargos, porque regimentalmente a decana assumiria. É que, como docente, né, eu entro em 90, mas eu fui a primeira técnica em assuntos culturais contratada pela Universidade Federal da Bahia e, até aonde eu saiba, brasileira, com a função de ser atriz da unidade. Então, meu contrato, ele, o tempo de serviço para o FGTS, para tudo isso, não conta só de quando eu entrei como docente efetiva em 90. Ele conta quando eu entrei como servidora pública federal, salvo engano, em 1983. Então, eu tenho 43 anos, pelo menos, de serviço. Eu entrei antes de Tudela, fui a primeira pessoa colocada em primeiro lugar. Depois, Tudela também entrou no mesmo cargo, depois Ilmara Rodrigues, entrou Wilson Mello, Gideon Rosa. Eu me lembro até agora foram esses. Aí depois, mais para adiante, acho que Reinaldo Santana. Mas eu fui a primeira a ser aprovada e contratada, salvo engano, em 1983. Então, meu contrato, eu sou decana, não só porque eu sou docente, mas porque eu entrei, assinei um contrato com a Universidade Federal da Bahia. Se quiser, eu posso pegar minha carteira de trabalho, está fácil. Não A DEC, precisa. por isso eu sou a decana. Segundo a Deolinda, eu acho isso ótimo, que ela é uma pessoa, né, que a gente já conhece, e ela disse, quando a gente começou a sair, eu, ela e Cleise, ela dizia o seguinte: na época, Cleise era decana, ela estava ainda em atividade. Então, depois que ela se aposentou, não era mais, mas, segundo Deolinda, era Cleise a decana, eu a dacana, e ela, Deolinda, mais jovem, a sacana. Muito bom, muito bom. Boa noite, professora Evani. Agora que estamos presentes, a gente vai iniciar, então, de fato, a nossa reunião. Vou fazer aqui uma breve contextualização, né, de como é que nós chegamos aqui. Nós tivemos reuniões em separados com as docentes e tivemos ontem uma reunião, eu e Hebe, para discutir encaminhamentos do departamento, né? Com base nisso, nós convocamos vocês duas e eu gostaria de apresentar os encaminhamentos propostos por mim
e pela professora Hebe, a partir do que a gente conversou. E a proposta inicial é trazer esses encaminhamentos para a gente seguir avançar, assim eu espero, né, nesse problema em relação à atuação para a cena 1. Ai, meu Deus, espera aí. Algo aconteceu aqui. Espera aí. Pronto, me localizei. Então, para me orientar, eu organizei aqui num texto, vou pedir licença para vocês para começar a ler essas orientações, então, a partir de agora, não estarei olhando para vocês, estarei apenas lendo aqui o texto. Se tiver alguma questão de interrupção, eu vou pedir para que vocês aguardem o final da leitura, tudo bem? Então, vou começar. Então, hoje é 14 de maio de 2026, nós estamos aqui numa reunião com a chefia do departamento, eu, professora Lara e professora Hebe, e as docentes, professora Brenda e professora Ivani Tavares. E o nosso objetivo é afinar o alinhamento sobre os conflitos relatados no componente Atuação para a Cena 1, esclarecendo os fluxos institucionais e resoluções de impasse sobre a carga horária e a regência. Então, primeiro ponto, orientações sobre fluxos de denúncia. Na semana passada, eu procurei a ouvidoria para entender qual é a competência do departamento no recebimento de queixas e denúncias. Eu conversei com a servidora Maria Eduarda e as orientações recebidas são as que eu gostaria de passar para vocês agora, né? Então, o primeiro esclarecimento foi de que o departamento não é a instância de recebimento formal de denúncia de caráter ético ou disciplinar, e que o encaminhamento é formalizar qualquer queixa anônima ou identificada através da ouvidoria, seja pelo e-mail ouvidoria@ufba.br, ou seja pela plataforma fala.br. O procedimento orientado aqui, cabe à ouvidoria analisar, fazer uma triagem da queixa e determinar o seu destino, que pode ser devolver a unidade, pode ser encaminhar a comissão de ética e pode ser encaminhar a corregedoria. Então, pela necessidade de uma análise apurada e de quem entende a orientação recebida, é encaminhar qualquer iniciativa que possa ocorrer à instância correta, que é a ouvidoria. Vou repetir, então, mais uma vez, através de ouvidoria@ufba.br ou através da plataforma fala.br. Respeitando, então, o rito institucional, nessa reunião, nós iremos nos ater a apresentar possíveis encaminhamentos e esclarecimentos relativos à crise instaurada no componente TA30, Atuação Espetáculo Teatral 1. Esclarecimentos sobre carga horária e regência. Sobre as funções. Embora a atual estrutura curricular do curso de interpretação não preveja especificamente componentes voltados para a preparação de corpo e voz, o planejamento do projeto pedagógico previa esses conteúdos, assim como os de interpretação, né? E previa que eles aparecessem de maneira transversal dentro da estrutura do componente. O ideal seria que os componentes como TA30, fossem divididos entre 3 docentes, sendo um professor regente, aquele com a carga maior, e outros dividindo as questões de preparação de voz, de corpo, ou então a questões relacionadas a dramaturgismo. Havendo a divisão igualitária de carga horária, como é o caso de TA30, esperou-se que a questão da regência fosse definida em planejamento, entendendo que, tradicionalmente, a função caberia ao professor com mais experiência na casa. Diagnóstico da crise. Sendo assim, numa avaliação realizada entre a chefe e a vice-chefe, consideramos que o departamento contribuiu para a crise que se apresenta, por não ter dividido a carga horária do componente entre 3 professores ou ter feito encaminhamento mais direto das funções atribuídas para cada uma. Justificamos, entretanto, essa questão destacando o fato de que, originalmente, ofertaríamos apenas uma turma de TA30, mas priorizamos a abertura de uma segunda turma para atender a demanda apresentada pela representação discente
durante o planejamento de 2026.1. Ainda assim, ressalta-se que até o momento não houve recebimento de nenhuma reclamação ou solicitação por parte do corpo discente ou da representação estudantil em relação ao tema. Dito isso, vamos às propostas de encaminhamento pensadas. A chefia, assim então, propõe 3 possíveis encaminhamentos, considerando a resolução através da mediação entre as professoras. Um primeiro caminhamento seria a manutenção do componente como está, né? A continuidade do trabalho em conjunto, sob novas orientações de convivência estabelecidas pelo departamento, para mitigar maiores desgastes. A segunda solução poderia ser a saída espontânea. Caso uma das docentes considere que a continuidade no componente é inviável, levaremos a sugestão de afastamento da professora ao departamento para aprovação, com a manutenção da carga horária no sistema, considerando que se trata de um caso excepcional e de que a universidade se encontra numa crise administrativa, decorrente da greve dos técnicos, saída dos servidores e problemas no SIGA-A. Estou trocando em miúdos, no sistema continuaria igual, mas a gente, na prática, a gente efetuaria o afastamento se assim solicitado. Terceiro, deliberação em reunião extraordinária. Caso não haja consenso nas opções anteriores, o caso será levado ao pleno do departamento em reunião extraordinária. Nessa hipótese, propomos um encaminhamento no qual cada docente ou representante possua tempo de fala de 15 minutos. Se até lá a representação estudantil também pleitear voz, será dado o tempo equivalente. Após as apresentações, teríamos 30 minutos para perguntas e dúvidas e depois faríamos uma deliberação em conjunto do encaminhamento. É sempre bom lembrar que a chefia e a vice-chefia não é o departamento. O departamento é uma instância colegiada, então as decisões são tomadas de maneira colegiada. Recomendamos que cada docente considere as opções apresentadas e encaminhe uma resposta ao departamento o mais breve possível, que não precisa ser feita hoje ou agora, mas o quanto antes, melhor. Caso haja um interesse pela manutenção, gostaria de compartilhar aqui algumas das diretrizes de convivência e interlocução docentes que a gente sugeriria, pensando que poderia mitigar alguns dos ruídos dentro da experiência. O primeiro seria delimitação de funções. Devem ser definidas de forma clara as atribuições de cada docente, no que tange direção da mostra, preparação corporal e vocal. 2. Fluxo de comunicação sobre a turma. Estabelece-se um prazo de 6 horas para que cada docente comunique os ocorridos na sala de aula, respeitando possíveis demandas e compromissos que cada professora possa ter imediatamente após a aula. 3. Formalização e horário de interlocução. A partilha de informações administrativas e pedagógicas deve ocorrer exclusivamente por texto e dentro do horário comercial, resguardando o tempo de descanso e a formalidade do contato. 4. Transparência no planejamento. É obrigatória a comunicação prévia de qualquer planejamento ou alteração pedagógica que interfira, direta ou indiretamente, na rotina e planejamento de aula da outra docente. 5. Avaliação compartilhada. Sempre que possível, os encontros de avaliação do componente pelos estudantes deverão ser realizados na presença das duas docentes e com planejamento prévio, assegurando os critérios de progressão da experiência, assegurando que os critérios de progressão da experiência sejam discutidos e validados por ambas as professoras. E 6, canal específico de produção. Criação de um grupo de WhatsApp dedicado exclusivamente às questões de produção, com a presença dos estudantes envolvidos na produção e as duas docentes, visando assim democratizar o acesso às informações e agilizar as decisões práticas. Outras sugestões podem ser acrescentadas em diálogos com as docentes envolvidas.
Então, essa foi a nossa síntese de encaminhamento. Peço que vocês reflitam e depois tragam o posicionamento. Pergunte se a Hebe quer acrescentar alguma coisa em relação a isso. Eu só acrescentaria que, para mim, é importante que as docentes, né, entendam que o departamento ele tem uma missão, um propósito, assim como os colegiados, assim como a direção da unidade, assim como o corpo técnico administrativo, que é garantir que o estudante que tem direito conquistado, ele realmente tenha a oferta do componente que o possibilite integralizar sua carga horária, concluir sua graduação. O foco aqui é o discente, é a oferta, né? Obrigada, professora Lara, a senhora realmente conseguiu sintetizar e expor de modo muito claro e objetivo nossa reunião, nossas preocupações, nosso encaminhamento e, sobretudo, nossa expectativa de que haja um acordo aqui entre nós e pense e coloque como foco, como objetivo principal, a graduação do discente, é o que nos compete. Entendeu? Então, assim, eu agradeço muito, espero que as professoras entendam. E, neste momento, os discentes, eles não estariam, não estão, digamos assim, envolvidos nesse momento de, digamos assim, tensão ou de ruídos na comunicação entre o corpo docente, que é realmente encarregado de garantir que o discente conclua a sua graduação. Obrigado. Bom, é isso. A gente segue à disposição para conversar, para esclarecer, ouvir pontuações, mas eu acho que a função principal da reunião de hoje era apresentar esses encaminhamentos e sugestões, e aí, diante da impossibilidade, né, de uma decisão pela via, né, de uma decisão comum, a gente vai encaminhar para o departamento através de uma reunião extraordinária, tá certo? Então, é isso. Eu acho que aqui a gente já cumpre os objetivos e podemos, inclusive, finalizar a nossa reunião. A professora Evani pediu a palavra. Então, boa noite. Me preocupa um pouco a morosidade, não sei se o termo é morosidade, mas esse, né, da, da, da conclusão desse processo, porque, né, o tempo passa, a gente está num processo de montagem e eu acho que, ainda que eu compreenda, né, que a gente está aqui numa reunião nesse horário também, mas eu acho que precisamos agilizar essa conclusão do processo, certo? É, e, assim, para mim, e já me colocando, a- e para pontuar mesmo, porque inicialmente eu me coloquei coloquei a minha função à disposição, ou seja, sinalizei a minha saída da disciplina, a estar na situação que estava, o que eu reconsiderei diante justamente da responsabilidade, né, de concluir um trabalho, de dar conta de um trabalho com os estudantes. Então, a opção 1, a saída voluntária não se aplica no meu caso, certo? Hoje. Opção, eu estou falando 1 e 2, mas assim, não sei mais. Com relação à permanência, entre aspas, né, de tudo como está. Acho que não é tudo como está. A minha reivindicação, que é a de sempre, é de ter, né, de não ter que impor uma função, um lugar, uma atuação que é legítima minha como professora efetiva da disciplina. Eu
não quero estar reivindicando isso. Isso realmente é extremamente desconfortável, né? Porque eu considero que é isso, né? Eu não vejo, sob nenhuma perspectiva, né, que essas funções, que esse lugar, né, essa regência que eu ocupo agora, que ela não fosse, não deva, e que não fosse eu mesma, considerando, né, o fato de eu ser a própria professora da disciplina, todos os professores passam um concurso, tem, e está na ativa e está na disciplina. Então, assim, para mim, não é uma questão de negociação, é apenas uma questão de elucidação da situação. Eu não sei quais foram as argumentações da professora Brenda, porque as minhas, né, eu fiz questão de compartilhar, mas é isso, assim, pode considerar, eu não me oponho a, ainda que eu não sei exatamente como isso vai acontecer, porque algumas argumentações de minha parte, elas não eram, né, exatamente de natureza técnica, né, eram de natureza de influência pessoal, mas a condição de voltar, entre aspas, como estava, passa por esse crivo. E como eu fiz já a pergunta, e pergunto novamente, voltando, né, professora Brenda, e que, assim, qual é, né, e é necessário elucidar, qual é a função da professora Brenda na disciplina nesse caso? Que novamente, não sou eu que tenho que delimitar, justamente para evitar esse nível de constrangimento. Qual é a contribuição, né? Estou falando técnica, na verdade, né? Onde é que ela vai estar atuando? Porque, certamente, como eu falei, é um impedimento no sentido de percepção de trabalho, de condução de trabalho, até mesmo de quebra de confiança. Eu não vou compartilhar a concepção ou a perspectiva, né, da monta, do espetáculo, da encenação, nesse momento com ela, no sentido assim, sabe? Poderia se o processo fosse outro. Então, é isso que eu quero dizer. Eu acho extremamente desgastante, não gostaria que isso chegasse. Tenho trabalhado com os meninos muito, sim, trabalho, a gente tem trabalhado, né, e chamado muita atenção deles para o foco no trabalho, mas isso chegar, né, quer dizer, imagina, nem penso isso em ouvidoria nem nada, mas isso chegar, se esticar até uma reunião extraordinária, é um desgaste que certamente não será positivo, né, e é isso. Eu não preciso de tempo para trazer, né, a minha posição com relação ao trabalho. É isso. Bom, eu pedi a fala, e aí eu estou falando agora, e peço permissão à minha chefe, né, porque eu falei que eu iria seguir a condução, e ela conduziu muito bem até agora, mas, como eu sou a decana, a velhinha, eu tenho, né, o conhecimento de alguns procedimentos, de algumas resoluções, eu enfrentei situações como essa é a primeira vez, né? Mas no meu departamento, certo? Mas, assim, tem uma situação que é muito clara, né? Primeiro, nós colocamos, a professora Lara, minha chefe, colocou de que nós, diante de uma crise que não era do departamento só, também, mas da universidade, com a questão da SUPAC, SIGA, nós tínhamos que resolver como garantir, insisto, a oferta dos componentes obrigatórios para que os estudantes concluíssem a sua graduação, né? Esse foi o foco, esse foi o objetivo. Por isso, a professora Lara, e eu, mais que ela, até porque já conhecia a situação, né, anterior, a gente realmente não atentou. Quando ela fala que o departamento realmente é responsável, em parte, por esse conflito, está em cima disso. Eu, como decana, como uma pessoa que conhece todo o histórico das reformulações curriculares, né, eu sei exatamente onde está o foco do problema.
problema é que este componente é um componente muito, com a carga horária muito alta, foi um debate muito extenso na formulação desse currículo que atualmente está em vigência, que tinha modelos anteriores da década de 90, 80, 90, vamos 90, há mais de 3 décadas, descobriu-se que realmente nós adotamos, por discussão ampla, que a estrutura que nós havíamos elaborado para o curso livre, de que tem o regente, tem aqueles que dão apoio e suporte, apoio de voz, de corpo, de visualidade e até de produção, né? Enfim, essa é a estrutura deste componente, certo? Então, nós já assumimos que temos esta situação para colocar. Além disto, Lara, me permita, se eu estiver sendo excessiva, me sinalize, por favor, mas, assim, eu já enfrentei uma situação na congregação da escola, porque uma discente, que era substituta, assumiu a direção do espetáculo final de formatura. E uma professora do departamento questionou. E eu estabeleci a distinção com base na resolução, que diz o seguinte: as restrições de atuação do docente substituto estão bem claras, ele não pode pegar TCC, ele não pode... Tem uma série de coisas. Isto aí se aplica, inclusive, aos componentes, por exemplo, do departamento de técnicas, pegando o paralelo entre atuação em espetáculo teatral 1 e direção de montagem 1. Atuação 2 e direção 2 significa que, na atuação, nós temos um corpo de professores que respondem por voz, corpo e interpretação, e somos auxiliados pelo outro departamento para conseguir apoios e orientações de figurino, maquiagem, iluminação e produção. Então, na verdade, o trabalho final do nosso bacharelado, eu não sei se você sabe, esse departamento de fundamento ele cuida da formação do ator e também da fundamentação teórica. O departamento de técnicas cuida da formação do diretor e aspectos visuais da cena. Com isso, quer dizer o quê? Que no componente final, alguns componentes mesmo das fases precedentes, como consolidação e tal, é uma equipe, nunca é um professor só. É sempre um professor que é o titular, que é o efetivo da unidade. Não quer dizer que ele seja melhor, mais brilhante, mais poderoso, não, é a formal. Então, é essa pessoa, e tem o suporte de voz e corpo, que são necessários, que nós debatemos antigamente, e que é necessário. Isso não foi feito agora, em função da crise que a professora Lara expôs. Mas também, e é por isso, Evelyn, que eu digo, se por acaso, como foi quando eu enfrentei essa acusação, lá atrás, tem uns 10 anos, pelo menos, eu acho, eu estabeleci uma distinção quando eu li a resolução. O professor substituto ele não pode assumir a regência de um TCC, trabalho de conclusão de curso. Ele não pode, porque é ele e o docente, é ele da condução. Mas, no nosso componente, que é a interpretação ou atuação em espetáculo teatral, é uma equipe de professores que nós entendíamos e entendemos, eu continuo entendendo hoje, é uma equipe que dá suporte ao diretor da montagem, a quem vai fechar aquele processo, concluir aquele processo de ensino, a ementa, para que o estudante, este é o foco, tenha o seu crédito e conclua a sua graduação. Tá? Mas, eventualmente, e aí vem o ponto, se, por exemplo, foi o caso que eu fiz na época, o departamento, ao debater, diz: este professor substituto está habilitado a assumir a direção da montagem, portanto, eu aproximo com a ideia da regência, porque é quem vai conceber aquele espetáculo, que vai conceber aquele processo,
Não, se o departamento referenda, no caso que ele não é sozinho, não é ele com o estudante, é ele com um grupo. Então, o departamento pode referendar um docente substituto para assumir a direção da montagem final do espetáculo. Não foi o que aconteceu aqui neste caso. O que aconteceu aqui foi o departamento, premido por uma urgência e por uma demanda excessiva, né, de oferta, e porque também nós tínhamos docentes que estavam voltando de pós-doc, de qualificação docente e de férias, e também premido por aqueles que iam sair, e pela demanda reprimida, a professora Lara e eu assumo a responsabilidade, achamos que este pacto, eu vou falar de mim agora, não dela, que eu já conhecia a história, poderia se estabelecer. Jamais imaginei que esse conflito iria se instalar, né, em prejuízo daquilo que é o foco principal, que é o discente. Então, eu falhei, quero pedir desculpas a vocês. Eu acho que vocês duas não tiveram a devida orientação nossa, né, de chefes que distribuímos, para dizer, não, a professora efetiva, Evani, pela resolução que rege o edital de contratação e os limites da atuação do docente por tempo determinado, é estabelecidamente a regente do negócio. Então, eu quero pedir desculpas mesmo, porque, para mim, não é eu acho que, isso está na resolução. E se a gente tem... Já aconteceu comigo, por exemplo, de estar numa regência, mas eu, no trabalho, pegar ou uma colega que não era, né? E no caso de Fernanda Paquelê, dizer sim, o departamento debateu e o departamento, o conjunto, eu e a professora Lara, nós não somos o departamento. Nós temos uma função de chefiar e encaminhar os trabalhos, nós temos uma função administrativa sob consulta do referendo do departamento, e quando vamos para a congregação para firmar aquilo que o departamento deseja e quer, não é a minha ideia, nem a minha vontade, nem a de Lara. Eu, inclusive, já engoli sapo, porque eu discordava do meu departamento, mas o meu departamento dizia, é isso. E, apesar de eu discordar, eu assumi, porque eu não sou EB, o meu voto é o departamento. Então, é nesse sentido que eu acho, peço a vocês duas, que entendam que, neste momento, como é possível, qual é o melhor encaminhamento possível, contemplando aquilo que é o direito do discente, que é um semestre realmente muito complexo, uma crise absurda na universidade anterior, que foi a questão do SUPAC, o SIGA, não sei o quê, e agora que está instalada pela urgência, porque tem uma consulta para diretor de unidade e para a reitoria. Então, é muito mais complexo. E eu pediria a vocês, né, que encaminhassem a resposta, como a professora Laura falou, não vai ser agora, vocês vão ter o tempo de dizer, mas que vocês pensassem nisso. Quando vocês colocam a questão de tentar decidir pela corregedoria, sai da escola de teatro. E sair da escola de teatro pode significar brecar, impedir ao estudante de exercer o seu direito conquistados na sua matrícula, que é se graduar, porque eles também têm, obviamente, seus objetivos, seus limites e seus interesses. Obrigada. Eu espero que eu tenha sido clara, espero que eu tenha sido até mesmo acolhedora da questão, que eu acho que houve aí um ruído, houve uma falta né, de possibilidade de entendimento, por falta de esclarecimento da função de cada uma e da qual eu me penitencio. Mais do que a professora estava chegando agora no departamento, está chegando agora na escola, eu conheço essa história, eu conheço a estrutura, e na hora a gente queria só responder, só botar no sistema, sabe? E aí a gente acabou não informando as professoras e não avaliando, eu particularmente não avaliei que ali havia um problema que não é de vocês, é nosso. Então, dentro desse problema, precisaríamos ter uma terceira pessoa,
que faria voz ou corpo, uma pessoa que faria corpo ou voz, e a pessoa que seria a regente, que é a titular da cadeira, que é a professora Evani. Nós não falamos isso para vocês, nós não percebemos isso, nós, enfim, atropelamos o processo. Então, o problema não é de vocês, é nosso nesse encaminhamento, mas que foi motivado por uma situação bastante crítica que nós estamos atravessando na universidade. Eu não sei se eu fui clara, mas obrigada. Obrigada, professora Hebe e professora Brenda.
Obrigada, Brenda. Então, a gente tem. Eu vou passar a palavra para a professora Yami, depois a gente fechar, a gente tem um encaminhamento em ela, que é a saída da professora Brenda espontaneamente. Não? Sim. Entendo. Professora Evani, a gente pode seguir para o encaminhamento? Eu acho, Pode, perdoe, eu quero atropelar, mas eu acho que a gente chegou a um desenvolvimento agora, né, as argumentações, acho que foi bastante colocado claramente, a professora Lara redigiu um texto muito bom, viu, né, e eu quero só referendar, Brenda, que no nosso respeito, perdão, no nosso posicionamento, no nosso encaminhamento, há um profundo respeito, né, a cada uma, de como cada uma, né, e eu, particularmente, continuo afirmando e assumindo a nossa responsabilidade nesse ruído de comunicação, né? Mas, assim, de antemão, eu acho que o encaminhamento aqui parece-me está indo para alguma coisa que eu gosto, eu agradeço a vocês como professora da escola, como né, professor-chefe, mas assim que a gente está neste foco aqui agora, trabalhando com a perspectiva do direito dos estudantes, da garantia de que eles se graduem, de que eles concluam. Por quê? Isso aí, interromper este processo, não é só uma questão de desgaste nosso, de embate, mas é para eles também um custo muito alto, porque a gente não sabe, mas eles têm seus projetos, suas perspectivas, seus limites, né? E o que eu gosto desse encaminhamento proposto aqui agora, Brenda, é que a gente está pensando no estudante. Vamos fechar esse processo. Agora, a questão de vocês duas é uma questão que a gente pode até conversar. Eu posso conversar com você com a Noemi, conversar com as duas juntas. Me disponho, conheço as duas pessoas, tenho uma relação individual com cada uma, mas eu acho que o encaminhamento que está, me parece, me corrijam, se apresentando, é o melhor em defesa dos direitos discentes. É isso. Obrigada. eu só quero assinalar que eu só trouxe a conversa para o departamento depois de toda uma sequência de fatos que eu relatei. Então, não é a minha opinião, não é o meu sentimento. Eu relatei fatos, tá? E até mesmo esse incômodo. Assim, eu realmente não saí dizendo que eu sou titular, né? Mas, a partir de determinado momento, né, foi necessário esclarecer isso. É importante também, e aí, isso, como eu falei, né, está tudo em fatos, e por isso eu fiz questão de compartilhar com você, Brenda, né? Eu não ocupei nunca o seu horário. Uma vez que eu ocupei o seu horário, eu te propus, não, vem esse outro dia, porque a pessoa só poderia vir. Agora, nos outros, a professora sumiu. Como é que eu tenho um processo e a professora... Não, isso não aconteceu? Quer que eu Gente, mande? Você... Não, é só isso. Gente, eu vou também, Não. eu vou pedir. Ah, pronto. Não, isso não é debate, Breno. Você tem que comprovar que você sumiu. Ah, tá. Gente, Por isso que você eu não vou compareceu à interromper, por aula. favor. Eu vou pedir licença. Eu A vou única realmente coisa que eu interromper quero para a gente evitar, fazer e eu não o tenho como... encaminhamento que a Não, gente trouxe.
Por favor, porque eu Lara, realmente acho que a gente vai criar eu faço realmente questão de uma dizer, discussão, Lara, eu faço porque já questão de tem uma dizer, deliberação, professora Lara, Brenda. por favor, eu faço questão de dizer, eu não compartilharei esta carta com os estudantes, porque eu tenho consciência. Ainda que as inverdades da professora Brenda, e que eu nem, e as outras que eu nem tenho, né, porque eu não tive conhecimento, possam soar. Só para dizer assim, eu trago fatos, eu trouxe fatos, e tudo isso pode ser só para isso. E que mais uma vez, né, é uma pena que você opte por agir desse modo. Aí, aí só vem comprovar o que eu trago nos fatos na carta. Realmente, me desculpe. Eu fico triste por isso. Sim. Então, a gente, Eu desculpa, gostaria de, eu gostaria de encerrar. A gente já caminhar. tem uma deliberação, um encaminhamento a ser levado, né? Então, eu acho que com isso a gente já caminha. Como eu tinha dito na carta anterior, no sistema vai permanecer como está. A professora Brenda, ela precisa cumprir uma carga horária de 16 horas mínima, que foi delegada para o departamento, e a gente vai manter no sistema essa relação. A proposta do departamento é essa, mas na prática, a professora Brenda, ela espontaneamente pede a retirada do componente e a vice-chefia vai fazer uma orientação de acatar isso junto ao departamento. Outros detalhes, outros encaminhamentos, a gente pode depois também afinar a partir disso. Tudo bem? O departamento segue à disposição para conversar. Então, se precisarem depois, a gente dá uma outra reunião em função disso. Eu estou à disposição, o professor Hebe está à disposição também. Eu sei que parece que o processo caminha, não caminha como na velocidade que seria ideal, mas, por outro lado, né, tem um empenho de escuta. Isso, a gente foi informado disso, acho que foi na quarta-feira da semana passada. Desde então, eu me encontrei 2 vezes com Ivani, 2 vezes com Brenda, uma vez com Hebe e hoje com todo mundo. Então, nós estamos querendo que resolva, mas que resolva também afinando escuta, afinando diálogo, tá certo? Eu queria corrigir a minha colega Lara, minha chefe. A gente encontrou uma vez presencialmente, mas a gente manteve contato o tempo inteiro. Também, A claro. situação se instalou, entendeu? Eu só queria dizer isso. Não foi que a gente não conversou, assim, conversei com o Breno, conversei com o Aníbal. Eu e Lara, a gente foi realmente compartilhando, né, pensando, trabalhando a questão para realmente conduzir todo o processo a uma situação que, primeiro, garantisse e reforçasse o direito do docente, não tumultuasse a vida do docente, ao mesmo tempo, sem desrespeitar o que uma e outra apresentaram como conflito. Eu queria dizer que esse foi o meu princípio. Entendeu? Eu ouvi uma, ouvi a outra. O que cada uma acha de suas razões é uma questão de foro íntimo. Cada uma sabe o que viveu, né? Mas a gente, eu e Lara, em momento algum, isso é muito bom, agradeço você, Lara, mais uma vez, na nossa reunião de ontem. A gente não tomou partido de A ou B. Quando a gente começou a discutir para tentar ver como encaminhava essa reunião a um bom termo, a gente buscou a resolução, a gente buscou realmente um posicionamento mais objetivo, formal, regimental, e não a minha afetividade por Evani, ou por Brenda, ou por Lara, entendeu? Ou seja, eu queria dizer, agradecer muito, Lara, a você e recomendar que você continue por aí, que foi realmente analisar a questão à luz daquilo que está regimentalmente estabelecido, nas resoluções também. Então, acho que isso é o que importa agora. Nosso encaminhamento de fechamento dessa reunião não está aqui implícito, não está implicitando que a gente acha que A, B ou C tem a razão. A gente está dizendo que, à luz do que a gente se pegou, o C seria o regimento, a formulação, a resolução, a gente acha que chegamos a um bom termo, realmente preservando o direito discente. É isso, gente. Eu agradeço a presença de vocês e aqui eu me despeço.
Desejo que vocês tenham uma ótima sexta-feira e um bom feriado também.